A graça e a paz, meus amados, nesta manhã de domingo, 19 de maio do ano de 2024, uma manhã nublada de um dia que está meio difícil de aparecer sol, mas se aparecer, também será muito bem-vindo. Mas muita coisa tem mudado nos últimos tempos no ponto de vista de tecnologia, não é? O mundo caminhou demais nas últimas décadas, no que diz respeito à computação, a uma frase que uma expressão que ultimamente você tem ouvido falar muito, que é a inteligência artificial, né? E o Elon Musk, né, dono da rede social X, aí no Brasil é X, o antigo Twitter, afirmou que a inteligência artificial irá superar a inteligência humana até o final do próximo ano, né, 2025. E alguém pode perguntar aí como é que isso é possível, né? Muitas pessoas podem se perguntar. Mas a resposta é simples. Qualquer equipamento que utilize a inteligência artificial, seja smartphone, notebook, iPad ou algo assim, pode adaptar o nosso conhecimento humano acumulado, né? Esse vasto conhecimento sobre diversos assuntos. E criar ideias novas, juntar ideias, construir relações, entre outras ações que apenas humanos são aptos a fazer. Durante um período de adaptação, a inteligência artificial aprendeu com tudo aquilo que está na rede. E agora esse sistema junta esse aprendizado todo e começa a criar relações entre aquilo que foi aprendido aqui e ali, não é? E constrói um pensamento, vamos dizer assim. E a inteligência artificial, por exemplo, ela pode lançar sobre um mesmo problema um olhar da filosofia, da história, da matemática ou outras áreas que precisar para buscar uma solução. O que seria necessário, caso fosse um esforço humano, utilizar o conhecimento de várias pessoas a serem envolvidas na resolução. Então, você faz uma pergunta, nesse momento ainda a inteligência artificial, ela está caminhando pouco ainda para poder apresentar as soluções de forma autônoma. Ela praticamente ainda não faz isso, mas se faz buscando uma nova resolução, se alimenta, se dá os direcionamentos e a própria inteligência busca na onde estão reservados ali, guardados aqueles conhecimentos todos e utiliza o que é possível para poder buscar a solução desse problema que foi apresentado. E atualmente nós já temos a inteligência artificial acontecendo em várias áreas, né? Por exemplo, nos bancos e finanças pessoais, os bancos digitais estão aí para quem quiser ver, né? No controle de fraudes financeiras, né? Nos transportes de um modo geral, em eventos, nos shows de música, onde se controla a eletricidade, a iluminação, nível de som, etc. Tudo isso, né? Na cibersegurança, que é a segurança das redes, né? de redes sociais, né? da internet também, etc. Né? Casas inteligentes que conseguem ligar coisas quando você está chegando, enfim, tudo isso. As redes sociais, mídia, né, claro. Nós temos aí o tempo todo a Siri, né, que é assistente virtual dos iPhones, tem a Alexa e outros tipos de assistentes virtuais, né? E depois da inteligência artificial, o que está
projetada é a intuição artificial, né, cuja principal característica é a resolução de problemas de forma autônoma, de tal forma que, ao detectar um problema, a intuição artificial buscará a solução e resolverá o problema de forma imediata, sem um comando para isso. Isso assusta um pouco, tá? Tem muita gente que tem pavor disso. Tem gente que não acha que vai ser um paraíso aqui na Terra, né? Tá tudo resolvido e tal. Só que se você parar para pensar, tem gente hoje que não consegue ainda fazer um Pix. Tem gente hoje que não consegue tirar usar um caixa eletrônico, que não consegue, por exemplo, fazer uma compra online, né? E como é que fica? É como se você tentasse acompanhar um atleta de uma maratona, você que nunca correu nem 10 centímetros. Então a gente tem que ficar atento a isso também, não é? O progresso deveria vir, mas para todo mundo, não para alguns. E alguém diz, mas isso não tem como voltar atrás, não é assim mesmo, as pessoas têm que se adaptar. Eu até entendo isso, mas eu vejo com uma certa cautela quando é que isso vai chegar a ser uma coisa muito boa para todo mundo, não é? E eu vejo a passagem da Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 12, verso 4, né? Quando se diz assim, e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o final do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Ou seja, isso foi dito há milhares de anos atrás. Numa época em que a ciência era próxima de pouquíssimas pessoas. E hoje nós vemos o que está acontecendo. É claro que a ciência, de um jeito ou de outro, ela iria se multiplicar. Mas isso está sendo muito rápido. Nós tivemos um aumento do conhecimento e da técnica e da robótica, etc. Assim, em menos do que 50 anos, o que demorou milhares de anos para acontecer. Então, é necessário saber até onde isso vai. E a palavra do Senhor nos adverte, né, que com o passar do tempo, o amor de muitos esfriaria e que os homens vão buscar apenas o seu prazer, já que não haverá muita coisa que se fazer. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar um tempo maior possível me dedicando a saciar minhas vontades, sejam elas quais forem. E aí é o problema, não é? E que o dia de hoje seja um olhar para dentro e ver o seguinte, como é que eu me posiciono diante do progresso? Como é que eu olho e enxergo tudo isso que está acontecendo? E olhar para fora e ver um mundo que, ao mesmo lado em que está um progresso imenso, ainda está alguém tão carente de coisas tão básicas. Obrigado, Deus Santo, porque o Senhor nos adverte, porque o Senhor nos coloca diante das possibilidades que irão ser colocadas para nós. O Senhor escreveu o início, o meio e o final da nossa história. Nós te pedimos, Deus, nos guarda o nosso coração e a nossa mente de tudo aquilo que não procede do Senhor. E que nós consigamos, Pai, tirar de tudo isso o melhor possível. Essa é a nossa oração de agradecimento, de reconhecimento e ao mesmo tempo de súplica, no nome sempre poderoso de Jesus. Amém e amém. E vamos em frente.